Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um bloco do Café com Português. Dou as boas-vindas especialmente à nossa convidada de hoje, a professora e escritora Ellen. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e, portanto, eu vou fazer uma breve apresentação da nossa convidada, tá bem? A Ellen Lima é professora, artista, curadora, poeta e mestra em artes. Nasceu no Rio de Janeiro e é indígena de origem Huaçu-Cocal, do Maceió, em Alagoas. Atualmente, cursa o doutoramento em Modernidades Comparadas, Literaturas, Artes e Culturas na Universidade do Minho, em Braga, onde mora e desenvolve a sua pesquisa sobre representações indígenas nas artes e nas literaturas. Esse ano lançou o seu primeiro livro, Ixé Igará Voltando para Icuá, pela editora galego-luso-brasileira Urutau. Tem textos e poesias publicados em revistas e coletâneas, entre eles o Voltando para Tua Terra, uma antologia de poetas antirracistas em Portugal. Muito bem, muito bem-vinda, Ellen, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Rogério Beté, muito obrigada pelo convite, eu que agradeço, fico muito honrada. Muito obrigada por estarem aqui, né? Muito obrigada pela escuta. Imagina. Muito bem. Como é da praxe, não é? As pessoas que já nos acompanham aqui nos nossos cafés, eu gosto de começar fazendo a leitura de um poema das nossas convidadas, não é? Então, eu peço licença e eu gostaria de ler um poema. Todos os poemas que eu li duas vezes o livro, mas há alguns poemas que realmente ficaram aqui bastante presentes comigo, e o primeiro é... Deixa eu ver se eu encontro. Aqui está. Uma vez atravessei o mar. Então, entre avessos, me atravessaram cores, água, sons, gestos e gente. Corpos que me atravessaram o corpo. Atravessei de volta o mar. De tanta travessia, não sei mais de onde venho ou para onde volto. Então, atravesso um avesso de recomeço. Levo tudo aquilo que eu ainda não sei. Muito lindo, gostei imenso. Então, eu gostaria de começar, não é, perguntando, queria que a escritora, que é a nossa convidada, falasse um pouquinho de si, e depois a minha pergunta, porque eu quero que as pessoas participem também, eu queria saber, como eu acho que a maioria das pessoas, qual que é o significado do título do livro. Certo. Bom, acho que a apresentação foi muito bem feita, né? Eu sou professora, nesse momento eu estou pesquisando, sou pesquisadora, curadora, trabalho com questões indígenas, né? Que é o que eu sou e é o que me move. E, e poeta, acho que é a primeira coisa de tudo, né? Antes de tudo, acho que sempre fui. E quando a gente fala, e eu queria fazer um adendo, a sua pronúncia foi perfeita. Normalmente, quando as pessoas vão ler, elas se enrolam um pouquinho. Esse idioma é tupi, tupi antigo. Eu queria fazer uma pequena consideração sobre esse idioma. Esse idioma é o meu idioma ancestral. Significa que os povos indígenas no Brasil, eu quero dizer, a minha etnia, de onde eu venho, o meu grupo étnico, falava essa língua antes da invasão portuguesa. E aí, a partir do século XVIII, acho que vocês conhecem talvez um pouquinho da história do Brasil, mas os jesuítas foram para o Brasil e para fazer a catequização dos indígenas, né? Mas em determinado momento, o Marquês de Pombal ficou bastante aborrecido e não queria mais, porque ele achou que os jesuítas tinham mais controle sobre os indígenas do que a própria coroa portuguesa, ou seja, uma questão de poder. Então, ele proíbe que se fale ou que se ensine o nosso idioma ancestral no Brasil. Então, principalmente os povos da costa brasileira, que é de onde eu venho, precisaram esconder as suas origens, precisaram esconder a sua língua, e quando a gente deixa de praticar, a gente vai esquecendo, né? O meu povo tem lembrança do tupi, eu peguei essa semana agora uma pesquisa nas canções,
A gente sabe que é tupi porque a gente a gente sabe das músicas. Então eu consigo identificar que é esse idioma. Mas na verdade, essa língua, na verdade, mas na verdade essa língua foi proibida. E o meu trabalho, e aí eu vou falar do Ixá Igará, porque ele significa, ele também sou eu. Porque quando eu voltei no território adulta, eu não moro, eu acho que como talvez vocês tenham percebido na apresentação, eu nasço no Rio de Janeiro, porque a minha mãe é branca e o meu pai é indígena. E aí o meu pai vai para o Rio de Janeiro, conhece a minha mãe, e eu moro um tempo no território depois que eu nasci, e depois eu volto para o Rio de Janeiro. Então eu cresço fora da aldeia, eu cresço fora do território indígena. E quando eu começo a ficar, sempre me identifiquei com tudo, sempre tive, mas nunca disse que era indígena e, enfim, muitas questões, né? Você cresce ocidentalizado. Se me marchó a imagem outra vez. A gente cresce ocidentalizada e a gente esquece, a gente pensa que a gente não é o que a gente é. Então, quando eu comecei a ficar mais adulta e comecei a buscar os textos, as referências da minha etnia, eu comecei a voltar para a Enseada do Rio. Então, quando eu digo que Ixá Igará voltando para Iquá, significa que eu mesma estou voltando. Eu mesma, na minha ancestralidade, no meu pertencimento identitário e também no tupi, porque eu comecei a estudar junto com os meus parentes no território e agora eu ensino para eles, eu mostro, porque essa língua está perdida e, na verdade, foi adormecida, né? A gente, acho que na Unesco que se fala, né, de língua, a gente não fala de línguas extintas, a gente fala de línguas que foram silenciadas. E a nossa língua foi silenciada. Então, Ixé Igará, Ixé sou eu, Ixé é né, o pronome, eu, e, na verdade, a pronúncia seria, no tupi, seria Ixé Ugara, voltando para Uquá, que é uma outra pronúncia do Y. Mas é isso. Então, quando eu digo Ixé Igará, eu estou voltando não só para essa enseada que é o território e esse lugar da identidade, da minha identidade, como também para essa língua, para esse retorno dessa língua, porque a gente conhecer uma língua e pensar em outra língua traz muitas outras coisas, e eu nem sabia que os meus ancestrais falavam, como se estruturava essa língua dos meus ancestrais. É isso, já... Desculpa, acho que eu falo demais. Não, está ótimo, perfeito. Eu estou lendo aqui no chat que então a tradução é uma canoa. Igora é uma canoa, isso. Ah, que Sou uma interessante. canoa, sou canoa voltando para a Enseada do Rio. Está muito bem. E então, vocês fiquem à vontade, ok? Para abrir os microfones e perguntar alguma coisa e participar. Eu li o livro, não é? E eu acho que ficou alguma coisa assim em mim, que era a questão como da utilização de verbos, de ir e vir, e eu acho que você trabalha nesse sentido, não com isso de retornar ao seu lugar de origem. Isso. Era mais ou menos isso. Exato. Porque, na verdade, nós somos seres humanos, a nossa existência é atravessada pelo mundo que a gente percorre, né? Por onde a gente vai e para onde a gente volta, ou não volta. E o Saramago diz uma coisa, né? Que é, tipo, a gente pensa muito isso, né? Para a gente ver a ilha, a gente precisa sair da ilha. E quanto mais eu me distancio desse território que eu nasci, que é o meu território ancestral, mais eu me identifico como uma mulher indígena. E por isso que esses verbos de ir e vir, acho que vocês também, né? O europeu, por exemplo, na Europa é muito diferente do que nos Estados Unidos, o que é ser branco, o que é ser loiro, sabe? Tem uma coisa, você se sente um pouco, você começa a entender o seu lugar, né? Tanto pelo que se parece, pelo que de fato você sente. Então, esses verbos de vir também têm um lugar muito forte de autodescobrimento mesmo, de alta reflexão nesse lugar de entender para onde a gente vai, para onde a gente vem, porque, na verdade, a gente só é se igará fluindo, né? Então, a gente só flui nesse lugar. Muito bem. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu gostaria, sim. Muito bem. A propósito da língua tupi, da antiga, que você diz, se basearam em
em quê? Ou não sei se foi você que fez a pesquisa, em quê? Em escritos dos jesuítas, em Uhum. arquivos, documentos que foram... Porque eles anotavam tudo, né? Inclusive, até quando iam matar, eles diziam, vou matar 30 ali, vou matar 500 ali, Isso. né? É. Na verdade, a gente tem no Brasil uma gramática, que a gente conhece uma gramática de Tupi por conta dos padres jesuítas, porque foram eles que forjaram a linguagem escrita, porque a gente não escrevia, a não ser o corpo, né? A pintura corporal, que é uma forma de literatura, mas não é a escrita do que a gente fala. Então, quando a gente vai estudar o tupi, por ser uma língua que foi silenciada, a gente precisa recorrer aos textos jesuíticos. Então, você, por exemplo, o padre José de Anchieta foi um que fez uma gramática que a gente conhece e que deu origem a um método moderno de tupi, que é o que eu estudo, mas mesmo assim ainda é um método bastante, eu costumo dizer, que eu vou fazer a catequese. Toda vez que eu vou estudar tupi, eu falo, pronto, vou ser catequizada, porque o que eles escrevem, como se escreve o tupi, né? Como se escreve para aprender Como é eles assim. ouviam, né? Não, e como eles queriam ensinar para a gente, tipo, os índios, eles falam, os índios, né? Porque depois eu explico um pouco essa terminologia, os índios precisam rezar para Deus. Então, tudo é muito catequista, entendeu? Aí, toda vez que eu vou estudar o tupi, eu penso, lá vou eu para catequese, meu Deus. Pois é. É a lavagem de cérebro, né? A aculturação. Porque eu vejo, por exemplo, como os europeus, eu também fui professora de português, eu sou professora de francês, na realidade, mas quando eu moro na Bélgica, aí eu trabalhei mais com português, né? Ensinei português durante mais ou menos uns 30 anos. Mas eu vejo a dificuldade que os europeus têm de pronunciar outra língua, qualquer outra língua, que seja português, espanhol. Aí quem garante que o que eles entendiam dos tupis não era o que eles queriam entender e dirigir o pensamento dos tupis a partir daquele entendimento que eles tinham, porque é uma desgraça, né? Quando quem ensina português sabe, né? Como a dificuldade que os europeus têm de pronunciar Excelente pergunta. a língua. Aí Excelente quem garante que é o observação. tupi, eu quero dizer, tupi or not tupi, né? Eu tô entrando aí No numa meu livro, coisa. No meu livro eu faço uma paródia na verdade eu faço uma outra afirmação, né? Ele fala to be or not to be, there's the question, e eu escrevo to be, there's no questions. There's no question. Mas há milhões de questões, né? De como é que eles agiram, de como é que eles exterminaram, de como é que eles... você sabe que onde tem mais arquivos sobre os índios brasileiros é no Vaticano, né? Então, a gente pode falar sobre isso também. Eu acho que é muito importante de falar sobre isso, porque eu tenho uma amiga que trabalhou 3 anos nos arquivos do Vaticano e ela não teve coragem de publicar o que ela descobriu sobre o tratamento que jesuítas deram aos índios brasileiros. Eu quero conhecer a sua amiga e quero ouvir a Ela pesquisa é dela. antropóloga. Eu Eu quero... vou lhe dar o contato. Então, poderia fazer uma pergunta sobre o trabalho dos jesuítas com o povo tupi e com a cultura tupi, porque noutros lugares os jesuítas sim que conservaram muito bem, e chegou até nós, a música, os instrumentos musicais e toda a cultura da música e os instrumentos musicais. Mesmo agora há pessoas que estão a estudar instrumentos musicais recolhidos em desenhos que fizeram os jesuítas. Sim, então, sim. eu gostaria de saber se com o povo tupi passou o mesmo, porque eram povos muito cultos e, sobretudo, e muito mais na música e nos instrumentos musicais como meio de comunicação entre eles. Obrigada. Eu agradeço a pergunta. Bom, eu acho assim, a Companhia de Jesus, né, que é o que a gente entende, né, pelos jesuítas, ela tem essa tradição de intelectualidade. Eu estudei bastante também para entender como funcionava e eles operam pela lógica da educação. Só que no caso da colonização, é importante dizer isso, porque isso não é muito claro para as pessoas. O indígena não era muito visto como um ser humano,
A gente não era visto como seres humanos completos, mas como seres humanos, como sub-humanos. E isso fez a colonização. E isso criou essa dicotomia de que nós precisávamos ser salvos e que... Então, os jesuítas trabalharam com o tupi para nos catequizar, para ensinar para a gente preceitos cristãos. Não necessário, porque aí é que entra o choque cultural. Você é europeu e você entra em contato com uma cultura indígena. Nós tínhamos as nossas próprias danças, as nossas próprias músicas, as nossas próprias pinturas, um universo inteiro cultural. E, nesse sentido, eles fizeram muito mais o trabalho pesado de catequização e muito menos um trabalho de trazer alguma coisa erudita nesse sentido. Eles fizeram muito mais a gente chama de colonialidade do saber, né? De deseducar a gente, de tirar o que a gente aprendia, do que a gente queria, e trazer uma cultura que não era nossa. E só para fazer um adendo, o tupi é um tronco linguístico. No Brasil, existem 2 grandes troncos linguísticos, o tupi, o tronco tupi e o tronco macro-G. Então, os povos que falam tupi são os tupinambás, os vassucocal, enfim, muitos povos falam tupi, mas tupi não é necessariamente não é um povo, é uma língua. Uma língua, é um tronco linguístico. Isso. Temos os tupiniquins, né, que também, mas, os tupiniquins, os tapuia, enfim, mas tupi mesmo a gente chama de tronco linguístico. Então, como eu disse, eu já estudei muito, né, a Companhia de Jesus, e eu sei que eles trouxeram uma contribuição educacional grandíssima para a Europa, porque eles tinham essa lógica, mas na colonização para a gente foi desastroso, foi violento, e não violento no sentido, mas foi escravizador, foi no sentido de colonizar e de ter o poder mesmo, né? E nesse sentido, a proibição da língua, por isso, aí entrando na pergunta da Inês, como é que a gente sabe que é tupi mesmo? Como é que a gente sabe se é isso que eles queriam falar? E eu acho que esse é o grande encanto, Inês, nesse momento, quando eu pego essas gramáticas, com a minha ancestralidade, toda vez que eu leio, eu percebo uma outra coisa que tem nessa gramática e nesse mundo, que não tem no nosso português ou no nosso espanhol, não tem, porque era um jeito todo particular de ver a vida. Inclusive, por exemplo, se eu chego aqui hoje, vou saudar vocês, eu vou dizer Tchandeputuna, que é boa noite em tupi, mas isso os jesuítas nos ensinaram a ser educados, tipo, de dizer boa noite. Porque no meu idioma, no tupi, de verdade, eu diria Ereyuripé, que bom que você veio, que bom que você está aqui, você chegou. É bem mais legal, né? É um outro jeito. Então, é isso, gente, eles, tanto que para a gente, os jesuítas, né, os portugueses, por exemplo, trouxeram cachorro para a gente no Brasil. E a gente não conhecia o cachorro. Então, imagina, a gente tinha os jaguares, né, e a gente chamava de jaguar. E aí chega o cachorro, e aí o cachorro, a gente não tem um nome para o cachorro. Então, a gente chama ele de jaguar, o cachorro de jaguar, e a onça de jaguareté, que é a onça de verdade. Então, percebe, tanto a colonização quanto essa catequização vai incutir no nosso vocabulário coisas que não são inerentes à nossa cultura. Por isso que é interessante quando a gente revê, e quando um indígena vai estudar essa gramática, é que a gente vai acordando na gente significados e sentidos que esse mundo que a gente conhece não acessa. Não acessa. E eu acho que esse foi o encanto que o Tupi me causou. E é por isso que eu gosto tanto de estudar o Tupi, porque ele me apresenta visões de mundo que eu não, né, eu acho incrível, eu encanto, né? Tem um escritor indígena que ele diz que a gente precisa nomear as coisas para encantar as coisas com as palavras. Porque quando a gente não nomeia, as coisas ficam adormecidas. E quando a gente volta a falar, a gente reencanta o mundo. Então, trazer o tupi para o mundo é também reencantar essa língua que foi tão injustiçada e que foi tão violentada ao longo dos séculos através da colonização. É isso. Eu queria dizer alguma coisa a respeito. Eu moro em Entre Rios.
que seria mais próxima do Paraguai, entre dois rios. E ali, justamente, está o Guarani. O Guarani, que seria também do tronco tupi. Por isso é que acho que a maioria dos autores agora estão dizendo justamente que não foi uma colonização, foi um impor violento dos costumes, uma catequização à força. Então, isso foi assim mesmo. E com respeito ao que você disse, como marca, tem marcas, porque eu acho a quantidade de marcas do Guarani em canções na língua, e do Tupi deve ter muitas em português. Sim. Certamente, sim. Sim, quando você disse está adormecida a língua, tem ancestrais ou pessoas dos mais velhos que continuem falando a língua ou não? Bom, O Tupi, digo, não o Guarani, o Tupi. Sim. Então, como eu falei lá, o tupi foi no início do século XVIII, ele foi proibido no país. Então, a gente perdeu a forma de falar. Hoje, não existe exatamente um povo que fale o tupi, mas, por exemplo, o meu povo tem a lembrança das músicas. E hoje, que a gente é um povo, né, você for pensar, os povos indígenas hoje passam por um processo gigante de receber essas culturas de fora também, e eles mal sabem. Ontem eu estava falando com o meu pajé, o pajé da lá da tribo, do território, e a gente estava conversando justamente sobre a língua. E eu falei, olha, eu sei que é tupi porque eu peguei esses escritos, porque a gente escuta nas canções, mas o próprio povo não sabe, porque a colonização foi tão violenta, e isso é muito importante dizer, que a colonização tirou de nós o nosso direito de se pintar, por exemplo. A gente não podia mais se pintar, e no território tem um guerreiro que ele diz assim, se eu não pinto, eu não tenho nem força para andar. Se eu não me pinto, eu não consigo andar. Então, a colonização tirou da gente forças ancestrais que são, inclusive, a língua, que é uma força ancestral, é aquilo que encanta, né? Então, quando a gente vai pensar nesse processo colonizatório, é só a violência. E muitos povos indígenas têm a sua língua conservada, vejam bem, se vocês olharem hoje o mapa lá da Unesco, são mais de 6 mil línguas pelo mundo que estão para serem extintas, né? Isso no Brasil, assim, se não me engano, são pelo menos umas 2 mil. É muita coisa. E são povos que tiveram contato com os brancos a partir do século XIX, início do século XX. Eu estou falando de um povo, do meu, que são 521 anos de contato. 521 anos de contato. Isso significa que são 521 anos de violência, perseguição, proselitismo religioso, e o fato de eu estar aqui e desse livro estar no mundo é uma forma de resistência. É uma forma de dizer para as pessoas que a gente não morreu, que eu continuo viva, apesar de todos os desmandos da colonização. Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta foi sobre o Guarani. Por isso que a gente não fala exatamente isso. Por isso, mas muitos povos falam muitas línguas. Tem a língua tucano, ticuna, são esses povos mais amazônicos. O próprio povo cariri também do Nordeste, que consegue se organizar. Mas o tupi, por ter sido uma língua violentada, a gente hoje recupera essa memória ancestral, porque a gente só tem o tupi nas canções. Mas é importante dizer que quem já foi ao Brasil, ou quem conhece o Brasil, quase todas as cidades brasileiras têm nome indígena, né? E você vai pensar aí, sei lá, mês passado eu fiz uma feira literária em Votuporanga. Votu seria o morro e os ventos, né? E Poranga é bonito, então seria o lugar dos ventos bonitos. É tupi. Então, se você for olhar, porque no Brasil, quando cai uma chuva muito forte, a gente diz que está caindo um toró. Toró é indígena, um jeito de falar que é tupi, é um jeito de dizer que a água cai forte. Né?
a empim, a gente come a empim. Então, são essas coisas que ficaram, que são reminiscências da nossa língua, mas que fazem parte do nosso dia a dia. Todo mundo sabe, por exemplo, falar do sapo cururu. Na verdade, o sapo, em tupi, é cururu. É isso. Murucuyá, maracujá, que vocês conhecem, é tupi. Então, em espanhol também, murucujá. murucuyá, exato. E sapo cururu no Nordeste da Argentina, o cururu. E o que você disse a respeito das gramáticas, justamente estas línguas de tradição oral receberam essa forma, justamente tem um Instituto de Línguas tentando organizar com a mentalidade do espanhol, do português, da gramática, do sistema de gramática do espanhol e do português. Exato. E que você disse, sim, justamente. É isso. E o Guarani, no Brasil, a gente faz um pouco de confusão, porque tem gente que fala, é Tupi-Guarani. E, na verdade, a gente tem o Tupi e a gente tem o Guarani. Mas tem a língua que é fundida também, então também tem o Tupi-Guarani. Mas o Guarani é muito bom de ouvir, porque ele parece um pouco com o Tupi antigo. Então, sempre quando eu vou na internet ver coisa de Guarani, eu escuto um pouquinho de Tupi, porque o Y é muito parecido e tudo isso. Mas é bem isso. Então, é importante dizer que o processo colonizatório violentou muito as nossas línguas. E continua violentando, né? Porque a colonização ela não acabou, ela só tomou outras formas. É importante dizer isso. Então, essa questão da língua a gente tem hoje no Brasil, está fazendo um grande renascimento, né? Um grande reencantamento, né? A gente está voltando a buscar olhar e conhecer as nossas e voltar para os nossos idiomas. E se você, de novo, é encantador. Se vocês começam a estudar uma língua ancestral, vocês começam a perceber como tudo você se conecta à ancestralidade, ao modo de pensar daquele povo. Por exemplo, eu falo alemão. E quando eu estudo alemão, eu me conecto à forma de pensar que o povo alemão tem, porque é uma forma estruturada, que organiza. E quando eu penso em alemão, eu estou pensando analiticamente, me conectando a essa cultura. Quando eu estudo tupi, eu estou me conectando analiticamente ou pela língua aos meus ancestrais. Então, é muito interessante esse processo de construção, porque é um jeito também da gente reorganizar as cosmologias, é um jeito da gente se rever no mundo. Palavras que não tem no tupi, que tem no português, e palavras que não tem no português e tem no tupi. Então, que vocês não vão dimensionar, né? Eu acho muito, muito encantador. A colonização foi violência sempre. Foi Sim. violência sempre. E o destruir a língua é destruir uma maneira de mirar o mundo e de comunicar-se. Era o primeiro que tinha que fazer. Exatamente. No nosso país, a Galiza, que temos uma língua também proibida e perseguida durante séculos, sabemos que não é só a língua, era uma maneira de viver e de estar no mundo. Isso é o que destrui a colonização, uma maneira de produzir, de trabalhar, de comunicar-se, de viver, de pensar, tudo. Pá. E agora, noutras dimensões, está a fazer-se com línguas que se diz que são universais. Posso fazer uma pergunta? Sim, José. Ok. Em primeiro lugar, Ellen, parabéns, ok, pelo seu trabalho. Eu sou natural de Cabo Verde. A minha pergunta é a seguinte: eu sempre tive essa curiosidade de saber por que no Brasil as palavras terminadas em L vocês pronunciam U. Por exemplo, Brasil. E, por exemplo, local. Ou quando, por exemplo, nós dizemos, claro, você está vivendo no Minho, em Portugal, então sabe como é que aí também pronunciam as palavras. As colônias, na África, Angola, Moçambique, é a mesma coisa. Mas no Brasil vocês mudaram e, por exemplo, vocês não dizem tinha, vocês dizem tinha. E então claro, o meu interesse foi, eu falei com algumas pessoas, alguns brasileiros, e eles disseram que isso vem do fato, eu não sei se eram os tupis ou os guaranis,
que tinham dificuldade em pronunciar o L final. E então ficou isso, o Brasil, o local. Então, eu gostaria de saber qual é, se você sabe alguma coisa nesse aspecto, e se podia, talvez, esclarecer, porque isso sempre para mim foi um mistério. Certo. Obrigada pela pergunta. Eu não sou linguista, né? Eu estudo as línguas que eu gosto, que eu me comunico, mas eu tenho a sensação que a nossa fala é muito condicionada pela nossa língua ancestral, porque alguns fonemas, eles não existem na gramática tupi, na língua tupi. Então, para você adaptar para uma outra realidade, você, por exemplo, esse Y, por exemplo, hoje vocês não sabem mais falar, mas era a base de quase toda a nossa língua, não é I, é o U. Então, é tão difícil de você recolocar esses fonemas, e a língua é viva, né? Isso é muito importante também. Ao pé que a gente vai tendo contato com o povo de África, com os próprios colonizadores, a língua ela vai se transformando e a gente vai criando essas adaptações. Mas o que eu posso te dizer, e isso sem nenhum conhecimento técnico de causa, mas é pelo que eu me lembro aqui agora, é que em algumas letras elas não existem na gramática tupi, portanto, os fonemas também não. Então, a gente vai ter essa dificuldade de falar, e eu não acho que é uma dificuldade, aí é que entra, né? Eu não acho que tem o português mais certo ou mais errado. Eu, por exemplo, preferia falar tupi, mas já que fomos colonizados, então que seja o português que eu posso falar, que eu sei falar, que eu consigo falar. Né? Eu acho que isso é muito importante, porque para a gente não entrar num juízo de valor, né? Do que é mais, o que é melhor, ou o que é pior, ou quem fala mais certo, ou quem fala mais errado. Eu acho que é uma questão de compreensão de que a língua é viva e que ela passa por muitos processos sem ignorar nunca a ancestralidade dessa língua. Porque, olha, como a professora, eu não sei como chama a moça, Encarna falou, a colonização foi violência, uma forma de destruir toda uma cosmologia e uma forma de pensar. E se vocês pararem para pensar, língua é resistência. A gente se comunica. Se você não consegue, você está num país diferente, a primeira coisa que você precisa fazer é aprender a língua, senão você não consegue comer. Por que os jesuítas foram tão inteligentes? Porque eles estudaram tupi antes para começar a estabelecer o projeto de poder deles. Por que Portugal ficou tão chateado com os jesuítas? Porque, de fato, eles tinham mais poder, eles se comunicavam com a gente. Por mais grosseiro e também, enfim, colonialista que eles tenham sido, eles foram inteligentes, porque eles chegaram e pensaram a língua. Então, vamos lá, que a gente vai catequizar na língua de vocês. Então, é isso, assim, também é uma forma de capturar uma visão de mundo, e o que os portugueses fazem é justamente dizer, acabou, não queremos mais, porque agora vai se falar o português. E aí, qual é a ligação espiritual que a gente tem com essa língua? Porque a língua é também ancestralidade, espiritualidade, é cosmovisão. Então, qual é a relação que a gente tem com o português? Afetiva e tudo, a gente vai aprendendo de acordo com o que aparece. Mas eu penso ainda que as línguas ancestrais nos levam a lugares muito importantes da nossa identidade, sabe? Muito. Eu fiquei muito encantada quando eu fui à Galícia. Tudo escrito, assim, eu falei, aqui tem resistência, aqui tem um povo que resiste, porque o meu sentimento, quando eu vi as coisas escritas e com X, eu confesso, eu não falo espanhol, é uma vergonha, mas enfim, eu não falo galego, porque como elas são línguas muito próximas, né, do Brasil, a gente devia falar. Mas eu fico pensando que quando eu cheguei na Galícia, eu tive um sentimento muito bom, de tipo, tem um povo que resiste aqui, e que resiste linguisticamente. E resistir pela língua é um jeito muito combativo de resistir, porque a gente vive um momento de imperialismo, sabe? É inglês, é francês, sei lá,
sei lá o quê, quais são as próximas. Sim, as próximas línguas hegemônicas que vão aparecer, e essas línguas vão acabando com as nossas espiritualidades, né? Com as nossas cosmovisões. Por isso que eu fiquei muito encantada com a Galícia, por isso que eu queria dizer. Ok, só queria dizer aí uma coisa, que é um comentário, não é pergunta. Agora que você fala sobre a resistência da língua, nós passamos por esse processo em Cabo Verde, não sei quanto você sabe sobre o meu país, mas nós temos aí um idioma que nós chamamos o crioulo. E o português tentou eliminar o crioulo. Você está se referindo a um idioma falado por 500 mil de pessoas. E Portugal esteve no nosso país uns 5 séculos. Ou seja, seria fácil, entre aspas, não eliminar esse idioma. Mas não conseguiram. E o interessante é que o crioulo hoje é falado por todos os cabo-verdianos, desde o José até o presidente, todos. Ou seja, conseguimos resistir esse aspecto. De conservar o nosso idioma, o nosso crioulo, embora a nossa língua oficial seja o português. E só para terminar, ok? Já se falou tanto aqui dos jesuítas, já tanto se falou aí dos jesuítas. Eu vi um filme nos anos 80, pode ser que talvez alguém esteja interessado, pode ser que alguém já tenha visto. Esse filme é muito bom, ok? Sobre essa violência, não? Dos portugueses aí, nos indígenas, e da influência positiva nesse filme dos jesuítas. O filme chama-se A Missão, ou no inglês The Mission. E esse filme é com Robert De Niro. Assim que, se alguém estiver interessado, ok, em procurar esse filme, talvez esteja aí no YouTube, talvez aí no Hulu, talvez no Netflix, mas é um filme que, para mim, eu vi esse filme nos anos 80, eu vi esse filme em 87, e para mim abriu-me os olhos, porque é uma coisa que eu nunca tinha estudado, e para nós, claro, ver essa parte negativa dessa colonização portuguesa no Brasil foi, para mim, uma coisa muito chocante. Obrigado. Obrigada. Eu queria só fazer um comentário rapidinho. Eu vi esse filme também. Eu preciso falar uma coisa sobre nós, povos que foram colonizados e pessoas racializadas. Eu tenho muita dificuldade com essas narrativas. E eu preciso dizer isso porque eu vi o filme, eu tenho um entendimento sobre o que é o jesuíta, eu tenho um entendimento sobre como foi cada colonização, mais colonização e colonização. E tem um estado africano que é maravilhoso. Eu aprendi com um escritor, inclusive, que ele diz assim: até o leão aprender a escrever, a história da caça vai ser toda glorificando o caçador. Nós estamos há pouco mais de 30 anos escrevendo as nossas próprias histórias. Eu estou aqui em Portugal fazendo isso, contando a história do meu povo. Então, eu sugiro para todos vocês que, antes de procurar filmes de narrativas hegemônicas, que também é importante, veja, eu acho esse filme importante e tem que ser assistido, mas eu acho que a gente também precisa ver filmes que tenham indígenas produzindo, gente que foi... É isso, é literatura indígena, a gente tem que procurar, é isso que vocês estão fazendo aqui, ó, tipo, de chamar o colonizado, aquele que foi violentado pela colonização, para falar. É isso, porque eu queria mostrar para vocês um pedacinho de um filme, é bem curtinho, que fala sobre, para vocês, para mim foi um choque, foi uma dor no coração ver, mas eu acho que vocês, eu posso? Enquanto isso, se vocês quiserem, podem... fazer alguma pergunta? Pode, fique à vontade. Eu acho que esse filme, que é muito bom na fotografia e na música, finalmente é um filme de Hollywood americano. Porque aí onde põe, porque a parte Castela, nós dizemos assim que a colonização americana de Castela, porque era o reino de Castela mesmo, e o reino de Portugal, pois Hollywood fez um filme onde, bom, há os bons, os malos, tudo isso, e onde finalmente os jesuítas ficam muito bem parados, porque eles foram expulsos das colónias de Castela e das colónias portuguesas, e não se mostra todo
a colonização e a violência que eles fizeram. É verdade que fizeram algumas coisas boas, é verdade, mas eram colonizadores, pá, eram colonizadores melhores que os anteriores, porque os anteriores foram genocídio, pá. E eles aprenderam algumas coisas de não fazer. Porque o filme que mostra muito é o tema da escravatura e dos tratantes de escravos, mas é um filme polêmico, pá. Os colonizados não fariam nunca um filme assim. E eu queria... perfeita essa colocação, perfeita essa colocação. E queria mostrar um pouco... Queria mostrar 2 videozinhos, se eu tiver tempo. Mas é bem pequenininho mesmo. É porque eu sou também comunicadora no Instagram. Então, eu uso vídeos de 1 minuto para poder colocar alguns contextos. Então, eu vou... Isso aqui é um filme que é muito conhecido. Sim. Abraço desse perfeito. Vocês conseguem ouvir? É um filme colombiano. Só um minuto. Vocês conseguem ouvir? Não. Deixa eu aumentar. Vê se agora vai. Não. Conseguiram ouvir? Não. Triste. Bom, depois eu posso compartilhar com vocês o vídeo, se vocês quiserem, mas acho que vocês perceberam que é um indígena, né, junto, e perguntando, onde é que estão os jesuítas? Esse filme é muito importante, porque esse filme, ele vai falar da violência dos jesuítas para catequizar os indígenas. Sabe, eu não sei se vocês acompanharam na mídia, as escolas residenciais no Canadá, que tá um grande burburinho no Canadá, porque foram encontradas ossadas de crianças indígenas enterradas nas escolas residenciais. Isso aconteceu no Brasil também. Nós também tivemos, não com esse nome e não dessa forma, mas as instituições católicas, né, e as instituições da coroa portuguesa usaram o seu poder, usaram a sua influência para catequizar as crianças, e elas eram submetidas a todo tipo de castigo. Tem um vídeo que eu queria ter mostrado, mas eu não sei por que eu não consigo botar o som, porque eu me enrolo, mas... É uma indígena caingangue, e ela falando disso na década de 70, ela disse, a gente tinha que fazer, ela na década de 50 que aconteceu, a gente tinha que fazer fila, a gente tinha que rezar o Pai Nosso, e se a gente não soubesse rezar, a gente ficava sem comida no almoço. Se a gente falasse na nossa língua, a gente levava a mão na palmatória. Isso, gente, eu estou falando de século XX, estou falando de 1950. Vocês imaginam que nesse momento acontece isso? Imagina, então, há 3 séculos atrás. Então, medir... eu tenho essa régua, né? Óbvio, tem uma colonização portuguesa que é violenta, que é devastadora, mas a colonialidade do saber, que os jesuítas, que é um conceito que Boaventura Souza Santos usa bastante, que os jesuítas fizeram à base de castigo também. E fizeram a base de coação, e fizeram a gente ter vergonha de ser o que a gente era. É também um jeito muito violento de colonização. Essas escolas residenciais, as crianças eram obrigadas a rezar, elas eram ridicularizadas pelas suas... No Canadá, isso aconteceu aqui, gente, isso aconteceu com os nossos povos também. Então, aqui a ideia que a gente tem é que a igreja vai fazer uma coisa mais branda, ela não vai assassinar, mas ela vai escravizar do mesmo jeito. Tanto que as reduções jesuíticas, elas vão ser isso, para a gente trabalhar para a terra para eles. Né? Eles vão enriquecer às custas do trabalho indígena e dizer, no Brasil, os indígenas foram muito escravizados. E escravizados em tupi, sabe? Por aí. Bem... Eu achei interessante, porque eu agora mesmo acabo de fazer um trabalho e vai nessa questão da perspectiva de gênero, mas também está relacionado com a questão do ensino da história ou do ensino de um determinado idioma desde a perspectiva do vencedor.
não é? Então, claro, é como quando nós queremos estudar ou quando nós aprendemos na história, a história na escola e aprendemos a partir desse discurso do patriarcado, então, enquanto nós não levantamos as nossas mãos e abrimos a nossa boca e fazemos os nossos discursos, nós vamos continuar escutando isso, não é? A história produzida pelos vencedores. Exatamente. É assim. Bem, alguém mais? Ima, estás muito quietinha hoje. Horácio, aqui o meu colega quer fazer uma pergunta. Sim, Pode? por favor. Ok, Horácio, eu vou fazer a apresentação do Horácio. Horácio é um grande amigo meu. A gente está aqui na Colômbia e ele é o colombiano mais brasileiro que eu conheço. Eu conheço Jorge Amado de A a Z. E ele, então, vai fazer a pergunta. Como ele é estudante de português, a pergunta dele vai ser em portunhol. Assim que, por favor, tenham paciência com ele. Obrigado, José. Repito o que disse meu amigo José, pedindo desculpas pelos meus erros de pronúncia. Mas sou um velho papagaio tentando aprender a falar em português, a língua de Camões e de Jorge Amado. Parabenizando-nos a palestrante e aquelas pessoas que conseguiram construir este espaço cultural, gostaria de perguntar a ele se ele acha que o processo sofrido pelo tronco linguístico tupi é semelhante ao sofrido pelas línguas africanas no Brasil. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Se o processo de apagamento e o processo de violência que a nossa língua sofreu se assimila ao processo das línguas africanas quando os africanos que foram escravizados foram para o Brasil falando os seus idiomas. Não é isso? Essa é a pergunta, sim. Sim, se a gente de novo, né? Eu sou uma pesquisadora indígena, mas eu também tenho bastante relação e conversa com o movimento negro, e eu não acho que eles tenham operado diferente. Também foi na base da violência, também foi na base da violação, e eu acho que é um processo ainda mais delicado, né? Porque como eles chegaram no Brasil, e eles ainda chegaram tentando, estou falando dos portugueses, dos invasores, tentando negociar, a princípio, quando os africanos vieram, eles já vieram escravizados, eles já vieram como produtos, como, né, concordando com essa subhumanidade que eles também atribuíam a nós. Então, eu acho que a coisa da língua foi ainda mais, tanto quanto ou mais que o nosso processo. A diferença que eu acho é que eles, por exemplo, os quilombos, se a gente for pensar nos quilombos, têm organizações grandiosas, assim, de língua, e é onde se conserva a língua, né? Mas eu tendo a achar que o processo de violência da língua não foi muito diferente, embora a gente tenha sofrido mais maciçamente por muito mais tempo, né? E são outros processos, mas dos povos subalternizados, dos povos racializados, a gente sofreu todo tipo de violência, e eu tenho certeza que o povo africano também. As línguas africanas sofreram, certamente, violência colonial, absolutamente. Mas tem muita palavra africana também no nosso vocabulário. Toda vez que eu escuto uma palavra que eu penso, isso aqui não é tupi, isso aqui não é indígena, pera, de onde vem? Aí ou é quibundo, ou é crioulo, assim, é sempre alguma coisa, comida especialmente, né? Assim, as comidas têm nomes africanos, eu vou procurar, não é indígena, então de onde é? Então, a gente acabou resistindo nesse lugar, né? Porque ninguém vai tirar o nome da nossa comida. O português não sabe fazer a nossa comida, o colonizador não sabe fazer a nossa comida, a gente que sabe fazer e nomear. Então, eu acho que a gente resistiu aí pela boca, a gente resistiu pelo paladar, é onde essas línguas ficaram também. Bem, ok, muito bem. Eu queria fazer uma perguntinha. Na página 44, há um poema assim pequenino e tudo, mas que me chamou muitíssimo a atenção. Esse poema fala sobre o quê? O que é que você quer falar com esse poema?
Você quer ler ele para todo mundo saber do que se trata? Posso, estou autorizada. Pronto, Claro. muito bem. Então, o título é Direitos Humanos. Artigo 1º. Todos os seres humanos têm direito de acordar com cheiro de verde e canto de passarinho. É isso. Olha, eu sou indígena e eu acredito que a Terra é um organismo vivo. Eu acredito que, não só eu, né, isso é uma cosmologia filosófica, né, a gente tem grandes pensadores indígenas, Ailton Krenak, enfim, Davi Kopenawa, os brancos, eles têm uma lógica de chamar meio ambiente, tem um meio ambiente, eu vou no meio ambiente, ou eu vou à natureza, como se a gente não fosse isso, como se a gente fosse separado disso. Não existe um meio ambiente. Existe um ambiente inteiro, nós somos uma coisa só. Só que a gente vai se encaixotando nas cidades, né? O Krenak que fala muito isso. A cidade é um grande sumidouro de energia, de felicidade. A cidade é um grande sumidouro. E a gente vai esquecendo do que a gente é. A gente vai esquecendo que a gente é terra, que a gente é água, que a gente é passarinho, que a gente é verde. A gente vai se encaixotando nas cidades e esquecendo o que a gente é. Então, quando eu digo, e eu digo isso, quando eu coloco isso ali, eu coloco por mim, porque eu sou uma cidadã do mundo. Eu já morei em muitos lugares, mas em todo lugar eu penso, aonde está o barulho do passarinho e aonde está o cheiro do verde aqui, para eu me lembrar que eu sou isso, para eu me lembrar que eu sou a terra. Então, para além de um direito humano, eu acho que a gente fala tanto de direitos humanos, e o que é direito humano, se não a consciência da sua própria natureza, né? Então, para mim, é esse o lugar. Muito bem, caros e caras colegas, alguma perguntinha a mais? Ninguém? Eu estou disponível, se quiser, desculpa. Se eu estou disponível, quem tiver Instagram, eu estou lá nas mídias sociais também, Instagram, Facebook, e quiser meu telefone também, estamos aí. Pode falar aí. Olá, eu queria fazer uma pergunta. Ante todo, obrigada pelo poemário, eu gostei imenso dele. Eu queria perguntar se todas essas travesias que atravesan os teus poemas se tamén atravesan a túa arte plástica. Eu non coñezo, gostaría coñecer tamén, Carla dixo que tú és artista tamén, eu gosto moito tamén deses nomadismos entre as distintas linguaxes. E vexo tamén que na túa pesquisa como pesquisadora esta cuestión está moito presente. Tú investigas sobre a literatura indígena, non é? E na arte tamén está presente esta cuestión ou a parte plástica é moito diferente? Sim, eu tenho... Tudo que eu faço, uma vez, até esses 2 dias atrás eu dei uma entrevista, e aí a menina perguntou, como é que ser indígena se imprime no seu trabalho? Como é que é isso? Como é que você imprime ser indígena no seu trabalho? Aí eu sempre respondo assim, olha, e foi engraçado que ela achou que a gente não imprime o que a gente não é. A gente não deixa no mundo alguma coisa, que não vai marcar, né, a gente não deixa no mundo que a gente não é. A gente não deixa no mundo o que não atravessa a gente. Então, se a gente é professor, a nossa vivência, tudo que atravessou a gente vai deixar no mundo. Então, eu deixo no mundo, em todos os trabalhos que eu faço, e hoje eu trabalho muito, assim, acho que a literatura é a minha atividade primeira, né, a literatura e a pesquisa, mas quando eu desenho, quando eu pinto, eu sou completamente atravessada por essas travessias e por essa ancestralidade, porque não tem... A arte né? A arte é a nossa expressão primeira. Então, eu não tenho como expressar o que eu não sou. Não tenho, né? Eu só posso expressar o que eu sou. Então,
tudo que eu faço, eu fotografo também, amo fotografia, então, tudo que tem uma cosmovisão e tem todos esses atravessamentos. E a minha pesquisa é muito isso, né? Eu sempre falo que isso aqui é só uma desculpa para eu dar conta das minhas questões, porque é tanta coisa que a colonização faz com a cabeça da gente, que meu trabalho, minha pesquisa é para dar conta dessa loucura toda que a colonização fez e para tentar trazer para as outras pessoas uma outra visão, porque, de novo, a narrativa é branca, é hegemônica, é europeia, ninguém sabe que existe historiador indígena por aí, artista, enfim, e poeta, e eu tenho muito orgulho de fazer parte disso, de algum jeito. Obrigada, e você pense que as mulheres é o mesmo. Quando as mulheres escrevem a sua história como parte da história global, são insultadas, despreciadas, agredidas, violentadas, porque não é o seu espaço. Sim, exato. Não é o seu espaço. Lutando contra a narrativa hegemônica, né? A narrativa é outra, então mudar o relato para eles é violento, porque é um questionamento de tudo o que contaram é falso, é mentira, não é verdade. E estamos aqui, as mulheres, felizes e sorrindo, e somos muito mais guapas e melhores. Sim. Então é assim, para não sofrer, é preciso essa construção. As mulheres também, né? Mas muita força, muita força, que você é muito nova, muito linda, e tem muito tempo para trabalhar. É assim. Obrigada. As mulheres também foram tratadas como sub-humanas, né? É importante dizer isso. A mulher nunca se creditou à humanidade. Quando você vai ler a Carta de Caminha, o único momento que ele fala da nossa humanidade é comparando as mulheres europeias, ou seja, nós éramos tão sub-humanas que a única humanidade que a gente tinha direito é ser comparada a uma mulher europeia. Eu fiz essa comparação, eu fiz um artigo sobre isso, para contar o meu horror de ler que a subhumanidade da mulher era tão grande, para nós éramos selvagens, animais praticamente, mas o único momento em que o Caminha se digna a comparar humanidades, ele compara a nossa humanidade com a humanidade das mulheres europeias. Então, ele quer dizer claramente que a mulher, para aquela época, não era humana o suficiente, que os homens eram mais humanos. Então, é isso. A gente tem que ter força, a gente tem que seguir, a gente tem que lutar, mas às vezes é difícil. E ter ajuda, e ter gente... Isso aqui é muito bom para mim também, isso aqui é um grande abraço também. Toda vez que eu consigo falar sobre o livro, toda vez que eu consigo fazer uma palestra numa universidade, toda vez que me convidam para alguma coisa, eu me sinto muito abençoada em poder trazer essas outras visões e poder contar a história, e poder, de fato, honrar os meus ancestrais e mostrar para todo mundo que eu estou viva, e eu estou bem viva, e eu vou continuar. Com certeza. Posso fazer uma última pergunta? Sim, por favor. É muito rápida. É de caráter pessoal. Ellen, estou curioso em saber por que é que você escolheu a Universidade do Minho, como é que foi o processo, se foi fácil a aceitação, e se você achou... Bem, eu não sei há quanto tempo você está em Portugal ou na universidade, mas como é que foi o seu processo de adaptação? Você foi bem aceito, se adaptou, se integrou bem aí na sociedade portuguesa? Sim, primeiro eu escolhi Portugal. Eu já morava aqui, eu morava na Alemanha. Eu morei 2 anos na Alemanha, e aí eu cansei da Alemanha, porque a Alemanha é maravilhoso, mas tem uma hora que cansa. E então eu decidi fazer o doutoramento, eu prestei lá também, eu comecei a pesquisar, mas eu queria muito fazer em língua portuguesa, e como eu estou estudando questões coloniais, eu queria entender como pensa o cerne da elite colonizadora, que foi, de fato, o que eu vim buscar, entender como se organiza esse pensamento europeu, que é extremamente colonizador, e, inclusive, trabalhar para mudar essa realidade, que é o que eu estou fazendo aqui, com a minha pesquisa, organizando seminário, tentando... Meus professores nem sabiam, nem falavam de indígena. Semana passada, eles abriram um curso falando, olha, a gente não sabe, mas a gente quer aprender. Antigamente era um outro jeito. Então, assim, eu já me sinto muito abençoada de poder fazer isso, sabe? De poder... Em relação a Portugal, eu estou aqui em Braga, eu acho Braga uma delícia, eu acho as pessoas
pessoas incríveis. Eu acho uma... E é claro, e é óbvio, sem romantismo, tem muita xenofobia, tem muito problema com brasileiro, tem muito... É óbvio, isso é um fato consumado, mas eu me sinto, de novo, né, isso com muitos colegas, mas eu me sinto muito acolhida, assim, no grupo que eu estive, com as pessoas que eu estive, e com os problemas que a gente tem, né, assim, porque de fato são muitos, mas é isso, assim, Portugal vai ter essa questão sempre, né, e a gente está, inclusive, com Volta para a Tua Terra também fazendo esses questionamentos e colocando essas perguntas, mas nesse momento eu estou aqui trabalhando nessas questões. Obrigado. Bem, pronto, pois acabamos por aqui hoje. Nós temos um próximo encontro no dia 22/10, temos um encontro no dia 15/10, e no dia 22/10 nós temos como convidada a escritora Maria João Cantinho. Então, portanto, estão todos convidados outra vez. E antes de despedir, eu queria perguntar se a nossa convidada podia ler um poema para nós. Claro, com o maior prazer. Primeiro, eu quero dizer que eu fiquei muito feliz, adorei muito conhecer vocês, adorei muito conversar com vocês, e que delícia, assim, essa troca. Obrigada pela escuta, muito obrigada pela escuta. E eu vou terminar com Aula de Tupi, que é um poema que eu gosto muito, que eu fiz durante uma aula de Tupi. Eu fui perguntar para o meu professor como é que se falava amanhã, porque eu estava construindo uma frase. E eu falei para o professor, como é que eu falo amanhã? E aí ele disse assim, não tem amanhã. Aí eu comecei a pesquisar e entender que a temporalidade para a língua indígena, ela se baseia no presente. E tem um escritor indígena que ele diz assim, só o presente nos compromete. Não adianta o futuro, planejar o futuro fez o homem branco ter as maiores mesquinhez, assim, sabe? Planejar o futuro faz o homem branco querer acumular e destruir a terra. Só o presente nos compromete, só o presente. E aí eu comecei a pensar que o amanhã ele não existe. O amanhã, então, de fato, a gente não sabe o que é. O que nos compromete é o aqui e o agora. Então, é um pouco tupi, mas enfim, tem tupi aqui também, eu espero que não atrapalhe. Aula de Tupi. Oié é o hoje que passou. Cori é o hoje que ainda vem. Oié fui feliz. Cori também. Oriandé não sei. Oriandé não existe. Essas palavras, elas não significam nem hoje, nem ontem, elas se aproximam, porque a gente precisa usar isso junto com um verbo para dizer que é alguma coisa no passado ou no presente, mas futuro e passado não existem. O que existe é o agora, e só o agora nos compromete. Então, que essa língua ancestral nos traga também esse desejo de nos comprometer com o agora e com o presente. Ao Jeveté, que é muito obrigada em Tupi, mas não é muito obrigada, eu me sinto obrigada a retribuir, é muito, você fez muito por mim. Ao Jeveté. Ai, muito obrigada, que lindo! Muito, muito obrigada. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Ellen, outra vez, muito obrigada pelo convite. Já sabe que o nosso espaço está sempre de portas abertas, pode voltar quando quiser. Quando vier a Galiza, estamos aqui, procurem-nos. Nós estamos aqui. Muito prazer. Muito obrigada a todos, muito obrigada, e eu espero ter vocês de volta na próxima sexta-feira, ok? Bom fim de semana, um beijinho para todos e todas. Tchau, Beijo. tchau, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Muito bom. Eu gostei, adorei. Muito bom demais. Bom demais, sim, senhor. Obrigadíssima. Beijinhos. Beijinhos, Maria. Tchau, tchau.